o seu sonho? Qual foi a primeira vez que você respondeu o que você quer ser quando crescer? Você se lembra dessa resposta? Você queria ser programador, engenheiro, médico, professor, talvez? Talvez taquígrafo? Você já ouviu falar o que é taquígrafo? Muitas crianças também nunca ouviram falar em programador. Eu acho que quem nunca ouviu falar em taquígrafo também não queria ser taquígrafo, assim como as crianças não queriam ser programadores. O que é um taquígrafo? O taquígrafo é uma pessoa que vai anotar exatamente tudo que você está falando, tudo que você está agindo, qualquer pessoa ao redor está falando. E para conseguir isso, ele tem que escrever muito, muito rápido. Desse jeito ali, parecendo um médico escrevendo a receita médica, que só o farmacêutico vai ler depois. Mas isso aí é muito importante e acaba que, assim como o médico, que consegue altos salários, e às vezes a motivação para você seguir uma carreira talvez seja, eu quero ser médico porque eu vou ganhar muito dinheiro, um taquígrafo também chega a ganhar o mesmo salário de um médico num concurso para o Senado, por exemplo. Então, será que essa é a verdadeira motivação? Quando eu cheguei na Unifei, vou falar um pouco sobre a minha motivação, sobre esse sonho, sobre o que me levou a isso, né? Eu vim para a Unifei em 2012. A Unifei tinha 4 anos, aqui em Itabira, ela tinha 4 anos. E ainda estava numa situação em que não tinha ainda alunos formados, a maioria dos engenheiros forma-se com 5 anos ou mais, e com 4 anos ainda não tinha dado muito tempo. Mas como professor e pesquisador sempre gosta de achar um diagnóstico para os problemas, já existia um. Os alunos tinham muita retenção em cálculo 1. O que é cálculo 1? A matemática, a base para a engenharia, e muitos alunos repetiam essa disciplina, muitos alunos se desmotivavam, desistiam dos seus cursos, e isso era um problema imediato, um problema de curto prazo. E é estranho, né? Porque a gente começa a matemática e fala, ok, matemática está dando para entender, e de repente, em algum momento, alguma coisa acontece que você deixa de gostar de matemática por algum motivo ou não. Mas mesmo os engenheiros, eles entravam na faculdade e, mesmo gostando de matemática, que normalmente engenheiro gosta de matemática, eles estavam sendo presos em cálculo 1. E aí, como existia um problema, existia também uma proposta de solução. Não talvez uma que acertasse, mas uma proposta. Vamos fazer cálculo 0, porque o problema é que em cálculo 1, os alunos que entraram não estão preparados ainda para fazerem isso. Então, o ensino médio não resolveu o problema deles. Então, vamos ensinar tudo que eles deviam aprender ainda no ensino médio, na faculdade, em cálculo 0. Vai ser um jeito de resolver todo o problema escolar em um semestre, e aí eles vão conseguir. Hoje, 5 anos depois, a gente já tem uma noção que isso não deu muito certo. O aluno que tomava bomba em cálculo 1 também repetia cálculo 0. E aí, isso virou um entrave, porque os alunos que passariam em cálculo 1 agora tinham 6 meses a mais para passar em cálculo 0. E aí, isso atrasava as outras matérias que dependiam de cálculo 1. Nesse mesmo momento que eu cheguei, em 2012, eu sempre gostei de matemática, sempre gostei muito de computador, desde a primeira vez que eu vi, foi amor à primeira vista. E eu também gostava de ensinar, então eu virei professor de computação, né? E quando eu fui dar aula para engenharia de computação, outro diagnóstico que eu fiz foi que os alunos de engenharia de computação que estavam quase formando, a maioria deles não gostava nada de programar, de fazer código, de fazer software, de fazer programas. Eles queriam mexer só com hardware e achavam o seguinte: cientista da computação que tem que saber programar. Nós temos que fazer equipamentos, nós somos de hardware, nós somos engenharia de computação. E para mim isso sempre soa estranho, é mais ou menos um médico falar assim, olha, eu tenho horror a sangue, não quero ver sangue, mas eu vou ser médico. E aí eu falava assim, nossa, mas em que momento será que um aluno da computação começou a ter esse pânico por código? E que só hardware, que no Brasil não é tão comum um engenheiro de computação conseguir um emprego que vai mexer só com hardware.
E mesmo que consiga, o software também vai ser parte da necessidade do entendimento dele. E foi aí que eu falei, não, a gente tem que mudar isso. E eu pensei, não, vou fazer alguma maneira que os alunos queiram programar, desde o aluno que está entrando agora, o calouro, o ingressante, até o aluno que está quase se formando. E foi aí que eu comecei com a maratona de programação. O que é a maratona de programação? Talvez vocês nunca tenham ouvido, mas é uma competição. Tem 10 problemas, todos de computação, muito difíceis na sua maioria, e cada vez que você acerta um problema, você ganha um prêmio, um balão colorido. Um balão colorido, e acreditem, aquilo para eles é um troféu. Olha aqui, consegui um balão branco, parabéns para mim, você ainda não conseguiu, hein? E esse balão colorido era uma resposta rápida ao acerto dele. Toda vez que ele acertou, ele ganhava um balão. E ainda em 2012 eu já consegui montar minha primeira equipe de maratonistas de programação, que iam resolver em 5 horas, 12 problemas e ganhar os seus balões e, quem sabe, ganhar o troféu mesmo, sendo os melhores de todos da competição. Bom, isso resolvia, de alguma maneira, o problema da computação. Agora os alunos estavam mais interessados, pelo menos os que participavam de maratona, e eles acabavam contagiando os demais. Mas e o problema de cálculo? Seria resolvido a curto prazo mesmo? Os próprios alunos da maratona falaram, nossa, programar é tão legal, a gente podia levar isso para os meninos de ensino fundamental. Já pensou se um aluno do ensino fundamental aprendesse a programar? Ele já ia chegar na faculdade sabendo mais que a gente. E a gente falou, por que não? Isso talvez resolva a longo prazo esse problema que a gente tem de curto prazo, de os alunos não saberem matemática. E aí a gente foi para a maratona, não só de programação na Unifei, com os nossos alunos. A gente tentou fazer esse projeto de ensinar alunos, desde criancinhas, desde 12 anos, a programar. E foi aí que a gente compartilhava o mesmo espaço, no bairro Amazonas, com o Polo AB. E eu fui indicado a procurar essas pessoas que trabalhavam no Polo para falar com elas que elas já tinham um projeto que tinha uma parceria de ensino integral, né? Então, em contraturno escolar, à tarde, os alunos iam fazer um projeto. E eu fui contar da minha proposta. Olha, a gente está querendo ensinar lógica e programação para as crianças. E assim, casou muito bem, o projeto foi muito abraçado, tão abraçado que nos surpreendeu. Em 2 semanas, ele veio de uma ideia para uma prática. E a gente não sabia nada sobre os alunos que a gente ia receber, que a gente ia ensinar. Na primeira aula, quando a gente foi ensinar a programar, a gente passou alguns problemas de lógica, mais para a parte matemática, antes de ensinar a programar, para ver como que era. E eu lembro, como se fosse ontem, de uma aluna falando, professora, eu não quero ver nada disso não. Eu estou aqui porque isso aqui é reforço, eu sei, minha mãe ensinou que é reforço. E reforço é ruim, eu já não aprendo nada na escola, por que eu vou aprender alguma coisa com vocês? Vou ver a mesma coisa de novo, eu já não aprendi uma vez, não vou aprender de novo. E eu falei, olha, o que eu vou ensinar não é o que você está vendo na escola só não. Você já viu alguma vez programar, fazer um programa de computador igual esses que você vê? Não, eu não sei fazer isso não, e nunca me ensinaram não. Então não tem como ser reforço se é a primeira vez que você está vendo. Aí ela me deu a chance de tentar ensiná-la junto com os meus monitores, né? Então, os maratonistas de programação eram os professores desses alunos da escola fundamental. E eles começaram a fazer vários projetos. O tipo de projeto que eles faziam normalmente era relacionado à escola, né? Então, sempre eles iam fazendo os projetos como esse. Aí era justamente no local que eles faziam, e eles faziam os atores, que eram, no caso, eles mesmos, todo o código de programação diferente do que foi visto ali. E esse formato de programação foi justamente porque no mesmo ano que a gente começou o projeto, começaram a ter ao redor do mundo incentivos
a todo mundo aprender a codificar. Até o Obama entrou nessa, né? Então, todo mundo tinha que fazer um código por pelo menos 1 hora. E isso nos inspirou e até nos ajudou muito com algumas ferramentas mais lúdicas. Então, começamos a fazer alguns jogos e trabalhar com as crianças de uma maneira que elas faziam, por exemplo, um jogo para capturar escravos na África, porque eles estavam estudando escravidão e eles queriam representar isso de alguma maneira. Quando esses alunos foram representar a escravidão, eles eram negros mesmo, e eles tinham interesse porque eles sempre se achavam discriminados. Eles pensavam, nossa, eu sou descendente de escravos, eu sou inferior. Assim como muitos alunos, a gente teve essa surpresa que eles tinham muito essa questão assim, muito rotulados, eles se rotulavam muito. Então eles pensavam muitas vezes, nós somos incapazes, né? Como eu tinha falado que eles são alunos que iam para reforço, então esse reforço eles se achavam incapazes. Então a questão de motivação eles não tinham nenhuma. Eles eram os piores alunos, eles eram os alunos bagunceiros, os alunos desacreditados por todos os professores e pior, por eles mesmos. E aí eles começaram a se enxergar de outra forma. Eles começaram a se enxergar, nesse caso da escravidão, como possíveis descendentes de reis. Porque quando eles foram tentar construir o programa, eles estudaram isso. Eles descobriram que alguns escravos que foram trazidos para o Brasil, na África, eram reis. E isso para eles mudou muito a autoestima. Então essa questão da catarse foi muito forte em todo o projeto. E isso trouxe a todo mundo, todos os meus maratonistas da Unifei, que foram os monitores, o conhecimento que eles não tinham, uma realidade de Itabira que eles não conviviam com ela, e isso mudou muito todo mundo. As aulas que a gente fazia, então, não era só história, matemática, não era só lógica. E até para a educação física, e eles mesmos faziam as suas quizzes e outras formas de jogos para ajudarem eles a melhorar na escola. E aí ia para a parte de mitologia, né, ou para outras partes, e realmente isso não tinha muito foco de só programar. Era sempre, aplique aqui o seu conhecimento, o que você está vendo na escola, para programar. Porque a programação tem esse poder interessante de ligar a qualquer profissão e a qualquer matéria escolar, por que não? E isso fez com que os alunos melhorarem como um todo, a ponto de que no final do primeiro ano, vários depoimentos, mas um específico foi o reconhecimento das escolas, que veio da seguinte forma: nossa, mas os alunos que estavam precisando de fazer um reforço escolar, que fizeram o projeto, agora eles sabem mais do que os nossos alunos, que são ótimos alunos, que são nota A. Não é possível, isso aí é uma punição, a gente precisa que esses melhores alunos tenham a mesma oportunidade. E eu concordo, meu objetivo era que todos os alunos pudessem ter essa oportunidade. Todo mundo que quer fazer a programação, não importa se é considerado o melhor aluno ou o pior aluno, não importa qual rótulo que ele tenha. Porque para mim, do mesmo jeito que você não nasceu aprendendo a amarrar seu sapato, você não nasce aprendendo a programar. Você não chegou e falou assim, beleza, está aqui meu código. E aí, não importa se é o melhor aluno ou o pior aluno, todo mundo entra igual. Todo mundo entra no zero da programação e todo mundo vai aprender junto. E eles me perguntaram, como que a gente vai fazer com o projeto? Vai ter turmas diferentes? E eu sempre falei assim, não, todo mundo é igual, ninguém sabe programar. E a partir desse momento, se no primeiro ano foi mais para essa linha de fazer com as disciplinas, no segundo a gente começou a adicionar outros elementos, como, por exemplo, economia de água, como também literatura, né? Então eles estudaram o livro O Homem que Calculava, que tinha muita lógica e isso desenvolveu muito o raciocínio deles.
Bom, isso é a questão, eu contei um pouco do projeto, e assim como vocês podem se perguntar, e aí, e o cálculo? O que aconteceu com o cálculo? Foi mais ou menos a mesma linha. A primeira tentativa não deu certo, mas hoje a gente está pensando, hoje se pensa muito em usar uma forma de motivar, não diretamente com ensino do básico. Isso é falar que o aluno é incapaz, isso é falar que o aluno não tem capacidade de mudar. Mas mostrando para ele o que é aquilo que está na base, aonde que vai chegar. E do mesmo jeito que a programação envolveu todo mundo, e mesmo os alunos que tinham dificuldade muito grande em leitura, começaram a querer ler livros, inclusive livros bem difíceis, justamente porque não achavam que isso ia valer nada para a vida deles. A partir desse momento, tudo começa a fazer mais sentido. Quando você acha um objetivo, acha um fundamento, acha um sentido nesse para que você está vendo isso, aquilo deixa de ser, eu estou querendo passar. Né? Quando você não acha objetivo, não acha fundamento, você quer que passe. E aquilo passe, porque aquilo é um sofrimento na sua vida. E não que você passe por aquilo e experiencie aquilo. Outro trabalho também é justamente a aplicação de lógica. Eles ficaram tão encantados que para ele programação parecia mágica. E foi justamente esse programa, era uma mágica para adivinhar qual cor você escolheu. E eu penso muito nessa questão do futuro. Se você aprendeu de uma maneira que às vezes não te motiva, isso pode ser sim um obstáculo. O projeto Aprender.com, ele não vem ser simplesmente um ensino de programação para o aluno. A programação não é o fim, eu não quero formar programadores, apesar que isso seja também o objetivo. Do mesmo jeito que eu fiz a pergunta para vocês, o que você quer ser quando crescer? A gente chegou a perguntar isso para eles e ninguém sabia o que era programação. Após a primeira vez de um ano, fazendo parte do projeto, alguns alunos queriam sim ser programadores. E mais, no terceiro ano do projeto, alguns alunos que eram alunos, eles eram da escola do ensino fundamental, eles passaram a ser monitores. Então eu já estava conseguindo preparar um novo nível. Um aluno que recebia aula do projeto passou a ser professor do projeto. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Você já tinha ouvido falar em taquigrafia? Isso motivou você? E se você mostrar uma coisa nova para outras pessoas, como a Unifei que eles não conheciam, isso pode ser uma nova realidade. Então, mostrem para as pessoas, apresentem novas coisas, novas realidades para as pessoas, e quem sabe essa realidade pode ser a realidade delas, ou uma nova realidade para vocês. Obrigado.